Olá, velhinho, eu sou o Endo, esse é o canal Producendo, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E neste vídeo vamos falar do meu setup de trabalho 2023. Pra quem me conhece sabe que o meu setup na verdade não é totalmente 2023, né? Tem quase tudo de 2022 e antes, porque, né, muitas coisas elas funcionam por muitos anos, né? Eu não preciso estar comprando todos os anos uma coisa nova e até nem tenho dinheiro para isso, né? Mas enfim, as coisas estão dando conta até agora. Uma das coisas, aquisições novas é isso aqui, ó, que faz tempo que eu precisava de uma nova e que realmente valeu muito a pena, e dentre algumas coisinhas menores aí que a gente vai ver. Mas é muito importante ter um setup bem produzido. Aqui acho que não dá para ver, tem dois monitores na parede, e eu vou falar sobre isso também, porque eu usava ele na mesa antes, né? Mas a gente vai ver, é importante a gente ter condições de editar, porque não adianta a gente ter uma super mega câmera que grava em 4K, 60 frames e 1 milhão de coisas, ou RAW que seja, e não ter um computador, uma ilha de edição capaz de editar todas essas coisas, né? E não adianta ter de repente um computador, mas não ter um monitor que te dê uma referência correta. Não adianta ter um monitor, mas tu não tem espaço para guardar as coisas, porque é muita coisa. Não adianta tu ter tudo isso e não ter onde sentar direito, porque tu vai estar estragando a tua coluna e a tua saúde. São muitos detalhes, muitas coisinhas que a gente tem que cuidar, e a gente vai falar durante esse vídeo. Então, para começar, eu quero falar da minha cadeira. Isso é algo que fazia tempo que eu não investia. Eu tinha comprado uma cadeira muitos anos atrás, uma de escritório, assim, básica, bem básica, no Brick até, que me serviu por um bom tempo, só que ela deu uma estragada e eu fiquei alguns bons meses usando só a cadeira da cozinha, e eu já estava sentindo muita necessidade de utilizar uma cadeira melhor, né? Então eu dei uma pesquisada, eu ia comprar uma cadeira de escritório, porém eu acabei experimentando várias. Eu tive a oportunidade aqui em uma loja que é só de cadeiras de experimentar, e eu vi que essa daqui, por mais que seja gamer, da Mi Max, é a Mi Max Zero, se tu for ver, ela pra mim encaixou muito bem. A minha altura, o descanso de cabeça, a altura que eu preciso ajustar aqui, o conforto para mim é ideal. Cadeira é uma coisa muito particular e peculiar de cada um, porque depende do teu corpo, da tua necessidade, do tempo que tu fica sentado. Eu, por vezes, fico o dia inteiro sentado, eu preciso, de repente teu trabalho não é tão de edição assim, talvez tu não precise tanto, mas conforme a tua necessidade de trabalho, necessidade de tempo, necessidade de dinheiro, eu acho que assim, eu também não queria pagar muito caro. Essa cadeira eu vi por R$700 aqui na volta, mas na internet, na Black Friday, eu consegui por 430. Então a oportunidade, o tempo e a necessidade, tudo junto no mesmo momento dá coisa boa. Que sentir, experimentar, essa é a dica que me deram, eu segui e repasso também. Experimentar e achar a que é mais adequada para ti, certo? Os monitores eu vou mostrar aqui no insert. Eu tenho dois monitores. Antes eu usava eles um do lado do outro e não tinha nenhum no meio, assim. Tinha um mais pra cá, outro mais pra lá. Então eu tava sempre ou pra cá, ou pra cá, ou pra cá, ou pra cá. Eu nunca tava assim, reto, certinho. E por vezes também eu acabava numa postura não muito correta, porque além de ter que ficar olhando pro lado, eu não tinha um incentivo para ficar mais reto. E eu coloquei um acima do outro, e eu medi mais ou menos como seria um mais confortável de altura, para que eu me forçasse a ficar mais reto, uma postura mais correta. E realmente ajudou. Os primeiros dias foi realmente estranho, eu ter que ficar olhando para cima, assim, e estar um pouquinho longe, talvez, mas eu acostumei e tem me ajudado, porque ele realmente me força a ficar mais reto, a olhar para cima, e a não forçar a coluna de formas erradas, assim. Eu acabo ficando sentado certo por muito mais tempo. Eu levanto de tempos em tempos para dar uma esticada, uma andada, eu acho desculpas para poder sair e me mexer, mas só esse fato de colocar o monitor um acima do outro já foi muito bom. E falando sobre ele especificamente, os dois são da LG. Um é de 25 polegadas ultra wide, é o que está ali em cima, eu uso para a linha do tempo, que é consigo enxergar bastante coisa ali para trás e para frente da edição. E o de baixo é o da LG também, isso aqui de 23 polegadas que eu uso para referência. E aí assim, tem o calibrador de monitor que tu compra, só que ele é muito caro, ele é R$1.000 e tantos para te colocar ali, calibrar bem as telas e tudo mais. Então o que eu fiz, já que eu não tenho esse recurso? Eu fiz manualmente, mas
Eu vou explicar isso, eu vou fazer um vídeo só sobre calibração no monitor. Então eu tenho um mais calibrado para eu poder ajustar, porque ele vai ficar bem no celular, vai ficar bem na televisão, na maioria dos dispositivos, e que é suficiente para mim. Tem os monitores mais profissionais, que não são tão caros, mas esses são os que eu comprei de início e me são suficientes até hoje. Os periféricos aqui eu tenho o meu tecladinho X-Boom, o meu mouse que é da PCAIS, e o meu mouse tem 9 botões e eu realmente estou muito acostumado a usá-lo, os 9 botões, porque ali eu consigo voltar a página, avançar, eu consigo trocar, fazer a alternância entre abas e janelas, consigo abrir o gerenciador de tarefas, consigo abrir uma pasta. Eu coloquei várias funções ali que me auxiliam, eu consigo fazer muita coisa só com o mouse. Ter um mouse de 9 botões para mim é uma necessidade. Quando eu pego o mouse de algum outro computador, eu sinto muita falta dos lados, de não ter como eu fazer as coisas de forma tão prática quanto eu faço com o meu. Esse meu teclado aqui, ele não é fantasmagórico nem nada, né? Todos eles são de baixo custo, né? Mas, né, tem LED e tudo, aquelas coisas aradas. E o que eu mais gosto neles são as teclas de mídia, porque eu consigo abrir ali o navegador, eu consigo abrir o media player, apertar próximo, pause, subir, descer o volume, são coisas que eu faço com frequência e para mim me ajuda muito. Tem uma luzinha que é a minha boca, não ajuda muito, que vem debaixo das teclas, mas que é bom o suficiente. Enfim, não é um teclado mecânico, não é o mais macio do mundo, mas ele serve para mim. Assim, se eu fosse trocar, até já pensei nisso, eu trocaria por um bem semelhante a ele, com umas luzinhas de repente mais forte, mas com as teclas multimídia e com certeza com o teclado numérico também. Eu não uso tanto assim, mas eu acho que é bom também. Então, as caixinhas do som aqui são meio genéricas, né? Tem uma da Multilaser, outra acho que é da GXT que tem ali, caixinha Box Bar aqui, que ela é compridinha, que ela complementa essas minhas outras caixinhas da Multilaser e que faz um sonzinho bem legal, assim, traz um grave legal, essa do meio aqui. E pra mim é suficiente, não preciso de um estouro todo. Eu gosto de música, não escuto tão alto assim, mas às vezes quando eu quero aumentar mais é suficiente. Então é uma marca mais genérica, é suficiente pra mim, é isso aí. O mousepad eu insisti um pouquinho porque eu queria um que, já que o meu setup aqui é tudo meio vermelho, tem um azul, mas principalmente vermelho aqui, ó, tem detalhezinhos vermelhos, eu queria um grande, porque o meu tava comido, tava grudento há muito tempo já e eu tava me procrastinando pra comprar um. Eu comprei esse aqui, foi baratinho, foi acho que uns R$35 com frete. Aqui diz que é mousepad gamer. Eu tenho a caixinha dele, mousepad gamer, e é mousepad gamer, não tem uma marca específica aqui. É só 70 por 35 o tamanho dele, é mousepad gamer grande, preto e vermelho, é o que tem aqui. E para mim é suficiente, ele cobre todo o teclado, o mouse, tem um espacinho para colocar aqui a minha caneca, colocar aqui algumas outras coisas. E então ele para mim tá muito bom, eu gosto muito dele, assim, desse espaço que eu criei. Agora falando do meu gabinete, esse que tá aqui atrás, ó, essa maquinosa toda, eu não lembro a marca dele, não tá explícito aqui, não é uma marca conhecida, mas eu priorizei os fãs, a entrada e saída de ventilação, porque eu moro no sul, então ou aqui é muito quente ou muito frio. E no momento aqui está bem quente. Para os dias quentes, eu preciso que ele esteja bem refrigerado, porque assim, eu não gosto muito de ar-condicionado porque deixa muito gelado. Tudo bem que eu posso deixar numa temperatura ok, mas eu não sei, eu não me agrado muito o ar-condicionado. Quando precisa, põe um ventiladorzinho e tá ok. Portanto, eu não consigo deixar exatamente uma temperatura ideal para que ele trabalhe sem se esforçar, né? Para que fique o ano inteiro a 20 graus, que é o ideal, né? 20 graus é o ideal e digamos que 10 acima e 10 abaixo tá aceitável, assim. A partir disso, né? A partir de 30 graus, a partir de menos 10 graus para baixo, 9, 8, já fica muito frio, muito quente e aí ele acaba trabalhando com muito esforço, né? Esforçando muito mais a fonte e os equipamentos todos. Então meu gabinete ele tem 3 fãs aqui na frente de 12 centímetros que serve para puxar o ar de fora para dentro, né? Então ele faz um ciclo assim. Tem 2 ali em cima também de 12 que jogam esse ar para fora para que ele fique sempre circulando. Ele também tem uma saída lá embaixo que é para os outros fãs que estiverem aqui dentro, que no caso é o da placa de vídeo,
joguem o ar para fora e ele tenha por onde sair, né, lá por baixo também. Essa refrigeração, além do espaço e também essa parte de acrílico que me permite olhar dentro, traz essa refrigeração, esse aspecto todo e essa qualidade para ele, fazendo com que fique um gabinete bem refrigerado, bem com espaço para que as coisas funcionem sem problemas. Eu não tenho a caixa dele, obviamente, mas era uma caixa gigante, né, e que simplesmente tinha ele dentro e é isso aí, né. A placa-mãe é essa daqui, ó. É a placa-mãe da Gigabyte H110M M2. M2 porque eu queria um espaço para colocar um SSD M2, e ele de fato tem ali. E como eu já falei, inclusive, quando eu falei sobre placa de vídeo e placa-mãe, porque eu troquei a placa-mãe justamente para ter mais segurança para minha placa de vídeo. Até porque essas da Gigabyte, elas têm esse selo escrito ultra durável. Por algum motivo eles ostentam esse selo e eu quero realmente usá-lo para que ela seja muito durável e não dê problema nenhum em placa de vídeo, ou que eu já tive problemas, vocês sabem, no canal tem vídeo sobre isso, e também todos os componentes funcionem direitinho, né? E é também uma placa para o meu processador, que é o Core i7 da 7ª geração, que eu tenho a caixinha dele aqui, ó. Caixinha bonitinha, eu guardo as caixinhas todas bonitinhas. Core i7 da 7ª geração, né, 7700K, que é o que vai funcionar naquela plaquinha ali. E aquela plaquinha ela tem somente 2 slots para memória RAM, mas tudo bem. Meu processador é o Core i7 da 7ª geração e memória RAM eu tenho uma de 16 e uma de 8, fechando portanto 24 GB. Ah, mas não tinha que ser duas iguais, duas de 8 ou duas de 16? Não necessariamente. Dizem que funciona melhor tu ter duas de 16 ou duas de 8, mas não é necessário, tá? Isso tecnicamente é mais bonito de certa forma, né? E é bom que tu tenha ali da mesma marca, para que elas, digamos, tenham uma certa sincronia no trabalho delas, mas não necessariamente que vai fazer muita diferença no teu computador. Agora da placa de vídeo, tenho a RTX 2060 da EVGA. Por que eu escolhi essa? Porque essa estava num preço menos caro na época, eu fiz um vídeo sobre ela, vou colocar aqui em cima também para vocês verem. Mas também porque ela é grossa, por mais que ela seja 2060 como outras 2060 de outras marcas, ela tem um corpo muito mais rígido, tem uma refrigeração mais reforçada, mais canos de refrigeração, que como vocês viram, né, eu priorizo muito a refrigeração no meu computador por causa do clima que eu enfrento aqui. A caixinha dela é assim e ela cabe aqui dentro nesse tamanho, né, não sobra espaço muito não. E então ela é grande, ela além de ser uma RTX, ela tem um sistema de refrigeração melhor do que as outras. Isso foi testado por os carinhas lá, os nerds que sabem ver isso aí. Ela realmente refrigera melhor, mantém a temperatura melhor do que outras, né? Ela só tem um fã, porém esse fã junto com toda essa estrutura acaba compensando e dando esse resultado melhor. Para o meu processador, aproveitando a caixinha que está aqui, eu tenho esse daqui que é um water cooler, que eu tenho ele desde o início. Eu achei em alguns momentos que de repente, que quando eu comprei eu ouvi o barulhinho da aguinha assim fazendo, que eu pensei, bom, legal, ele tá passando, ele tá refrigerando. Depois de um tempo eu não ouvi mais esse barulho da aguinha, achei que tinha algum problema, de repente eu tinha que trocar antes que desse algum problema. Levei para um técnico, mas ele disse que estava ok. Então, quantos anos? Eu já nem lembro mais, uns 8 anos que eu tenho, não, pelo menos uns 5 anos eu tenho esse water cooler da Milestorm, não é o mais caro e ele foi uns 200 e poucos eu acho na época. E a minha fonte, né, a minha fonte VGA de 850 watts BQ, porque a placa de vídeo que eu tinha antes, que deu problema também, né, ela precisava de um processamento, de uma fonte forte, né, de pelo menos 750, então já que o de 850 estava até mais barato que o 750, então eu comprei esse de 850, então é uma fonte parruda, mas que também ela não puxa muita energia, assim, a conta de luz aqui, eu tô morando sozinho, então consigo ter um controle melhor, ela não gasta quase nada, então ela é uma fonte boa, segura, ela é semi-modular, ou seja, eu consigo selecionar alguns dos cabos que vão, né, os cabos principais da placa-mãe, elas saem dela, mas os outros eu posso ir colocando, que são os da placa de vídeo principalmente, né. Então ela nunca me deu problema, uma placa muito boa, excelente, tá ali, ela é grandinha, parruda,
e meu computador de forma geral funciona muito bem com todo esse kit. E agora falando do armazenamento, eu tenho um SSD M2 de 512 GB, que é da XPG. Eu comprei a XPG porque ela dá 5 anos de garantia, então, poxa, se dá garantia é porque realmente funciona, e se não funcionar eu vou ter a garantia. Nele eu guardo o Windows, eu ponho o Windows e os meus programas de edição, praticamente todos os programas do computador, né? São 512 GB, né? Então não vai encher, né? Então ele ocupa pouco espaço e ainda fica bastante espaço sobrando, que é para fluir bem. Depois disso eu tenho um SSD de 120 GB que eu guardo algumas coisinhas específicas, né? Eu ponho o cache dos programas, eu ponho alguns arquivos que eu quero salvar e deixar bem seguro, e enfim, não ponho muita coisa ali. Mas tem os HDs principais, que são esse daqui, ó, ele tá aqui atrás do Schwarzenegger. Ele é uma caixinha, ele é um HD, digamos, ele é externo, mas é interno, né? Ele é ligado a partir de um USB 3.0 ali atrás na placa-mãe, e também tem a fonte dele que liga na energia para que ele funcione. Ele é meu HD principal de 2 teras, porque caso dê algum problema, tudo que é importante está aqui, é só desplugar, plugar em outro computador que está funcionando. Além dele eu tenho outro de 2 tera ali dentro, eu acho que era da SanDisk, se não me engano, que eu comprei. Que ele é de 2 tera também, que tem um cache mais rápido do que os convencionais, que é para ele também evitar dar problemas, porque afinal eu trabalho com vídeo, com produção de material pesado. E esse HD me serve apenas como backup, então eu copio as coisas para esse principal e já copio tudo que é importante para que tenha guardado nesses 2 HDs. E além disso eu tenho outros HDs externos ali que eu uso para transporte, para guardar coisas importantes. Tenho praticamente 5 teras aqui, só aqui, e mais os meus HDs, né? Então bastante espaço de armazenamento, que é para garantir backup, garantir fluidez, garantir que tudo funcione direitinho. Então esse é o meu setup, é tudo que eu tenho. Eu gosto muito desse meu espaço. Junto com isso tem todo esse meu escritório que eu construí para ter a minha cara, para poder ter o meu espaço de inspiração, para receber algumas pessoas num lugar que me expressa e me representa, onde eu posso me sentir bem, trabalhar num lugar que me inspira e que me faz trabalhar melhor, né? Então, se não conhece meu escritório, eu vou deixar aqui também um vídeo mostrando meu escritório, melhor o espaço aqui quando ele ficou pronto. Além disso tudo, também tem uma régua. Antes eu utilizava um no break para ligar toda essa carambaçada toda. Só que no break era muito pesado, fazia barulho, quando faltava a luz e voltava ele fazia aquele recarregando, e como essa fonte é muito mais potente do que ele aguentava, ele faltava luz e desligava igual, né? Porque ele não conseguia segurar toda essa energia. Então eu deixei de usar ele, estou vendendo inclusive, se alguém tiver interesse, me chama aí que aí a gente conversa. E coloquei uma régua diferente, que ela é da Clamper, da marca Clamper, acho que é V8, alguma coisa assim, que é uma régua com muitos sistemas de segurança, ela é grande, ela é muito boa e o pessoal recomenda muito, porque ela traz muito mais segurança, é uma régua mais profissional para a gente utilizar e ligar todas as coisas que precisa, né? Tem essa régua aí e tem outra régua que eu utilizo, que é mais comum, para carregar as coisas, que geralmente é um monte de coisa. Tem bateria de câmera, bateria de LED, bateria de sei o que, pilha, gimbal, um monte de coisa para carregar, então tenho outra régua só para carregar as coisas. E se tu acha que tá faltando alguma coisa aqui no meu setup, ou tu tem um setup que tu gostaria de me passar aqui, o que tu acharia que fosse melhor, ou como é que é o teu, por favor, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, obrigado também que tu comentou aqui embaixo, muito obrigado porque eu sei que tu já compartilhou o vídeo do canal e te inscreveu aqui, e eu te vejo no próximo episódio de Producena.